Imaginem por um momento o som de um aparelho que mede os batimentos cardíacos disparando descontroladamente enquanto uma enfermeira de cabelos brancos ajusta calmamente o tubo de respiração de um homem paralisado. Ele só consegue mover os olhos, que agora se arregalavam de terror absoluto quando finalmente a reconheceu. Eu me inclinei bem pertinho do ouvido dele e sussurrei: "Lembra de mim, professor? Aquela garotinha de 15 anos que você destruiu sem piedade alguma naquela sala de cirurgia?" E enquanto os bips do monitor aceleravam junto com o desespero daquele monstro, continuei organizando os equipamentos com a tranquilidade de quem finalmente tinha a vida de seu algoz nas próprias mãos. Vocês que estão me ouvindo agora, através dessa tela, deixem-me contar uma história que guardei por mais de 50 anos no fundo da alma. Uma história de uma menina que foi despedaçada por dentro e que ressurgiu das cinzas como uma mulher implacável, determinada a fazer justiça com as próprias mãos. E se vocês acharam essa introdução perturbadora, esperem até conhecerem cada detalhe sórdido do que esse homem fez comigo e quantas outras vidas ele destruiu antes que eu finalmente o detivesse para sempre. Meu nome é Esperança Silva Santos, tenho 82 anos, nasci e cresci em Manaus, capital do Amazonas, onde vivo até hoje nesta casa simples de madeira que meu falecido marido construiu com as próprias mãos. Minhas mãos são pequenas e enrugadas agora, mas ainda firmes, mãos que já salvaram centenas de vidas ao longo da minha carreira como enfermeira, muito diferentes das mãos dele que só trouxeram dor e destruição por onde passaram. Meus cabelos que um dia foram negros como a noite amazônica, hoje estão completamente brancos, naturais mesmo. Nunca tive paciência para essas químicas modernas que as mulheres usam hoje em dia. Tenho esta cicatriz profunda no braço direito que conta uma história à parte. Ganhei numa briga terrível quando trabalhava no hospital municipal. Uma mulher transtornada tentou atacar uma colega minha com um pedaço de vidro quebrado e eu me joguei na frente sem pensar 2 vezes. Levei 12 pontos sem anestesia porque simplesmente não tinha na época. Mas não me arrependo nem um pouco dessa marca que virou minha medalha de honra. Porque mãe de verdade, mesmo que não pude criar minha própria filha da forma que sonhei, protege os outros, não importa o custo pessoal. E você que está me escutando agora neste momento, me conte nos comentários de qual cidade do nosso Brasil imenso você está acompanhando essa história que mantive enterrada por mais de meio século. Deixe seu nome e sua cidade, porque fico curiosa para saber até onde esta voz de velha amazônica consegue chegar com essa confissão que pode chocar muita gente. Quem sabe não tem alguém aí de Manaus que já cruzou comigo pelas ruas do centro, sem imaginar o peso terrível que eu carregava dentro do peito todos esses anos. Manaus nos anos 60 era um mundo completamente diferente do que conhecemos. Hoje, uma cidade que crescia rapidamente, mas ainda mantinha aquele ar de interior amazônico, onde todo mundo conhecia todo mundo. O porto vivia movimentado com embarcações de todos os tamanhos, desde os grandes navios cargueiros que vinham de outros estados, até as pequenas canoas dos ribeirinhos que traziam peixes frescos, frutas regionais e produtos da floresta. O encontro das águas do Rio Negro com o Amazonas criava aquele espetáculo natural que só quem nasceu aqui conhece de verdade. Um lado escuro como breu, outro marrom barrento, correndo lado a lado, sem se misturar por quilômetros. O calor era sufocante, com aquela umidade grudenta que fazia a roupa colar no corpo feito uma segunda pele. A maioria das casas era de madeira, muitas construídas sobre palafitas para resistir às enchentes anuais que transformavam as ruas em rios. Energia elétrica era privilégio de poucos. A maioria da população dependia de lamparinas de querosene e velas para iluminar as noites escuras da Amazônia. Foi neste cenário de contrastes que ele chegou, professor Henrique Moraes, no ano de 1965. Lembro como se fosse ontem, um carro importado azul marinho estacionando, em frente ao que seria o novo hospital estadual. Desceu um homem alto, elegante, vestindo um terno bege impecável, mesmo com o calor infernal que derretia até as pedras.
óculos de aros dourados, cabelo perfeitamente penteado com brilhantina, uma aparência que contrastava completamente com os médicos mais antigos da cidade, aqueles práticos que aprenderam a profissão observando os mestres mais experientes. Este homem vinha com diploma de uma universidade prestigiosa do Sul, pós-graduação no exterior, como ele fazia questão de mencionar em cada oportunidade. Trouxe equipamentos modernos que ninguém na região tinha visto antes. Falava com termos técnicos complicados, usando um sotaque diferenciado que impressionava profundamente a população simples. Em pouco tempo, virou uma verdadeira celebridade local, o Salvador que veio revolucionar a medicina em Manaus, como diziam os jornais da época. O prefeito organizou uma cerimônia grandiosa de boas-vindas na praça principal. Todo mundo acreditando que, finalmente, tínhamos um médico de verdade, formado nos melhores centros de ensino do país. Minha mãe, que era curandeira respeitada, nos bairros mais pobres da periferia, desconfiou dele desde o primeiro momento. Não gosto do jeito que esse homem olha para as pessoas, ela costumava dizer baixinho quando chegava em casa depois de encontrá-lo nas ruas. Não olha nos olhos de ninguém, como se estivesse sempre escondendo alguma coisa muito feia por trás dessa fachada bonita. Mas quem ia dar ouvidos para uma curandeira pobre quando tínhamos um doutor formado na capital, com diploma pendurado na parede e equipamentos caríssimos? Eu mesma, naquela época, com meus 15 anos cheios de sonhos e ingenuidade, achava que minha mãe estava apenas com ciúmes, porque as mulheres grávidas agora preferiam o tal professor ao invés de procurar ajuda nas práticas tradicionais. Como me arrependo amargamente de não ter dado ouvidos àquela mulher sábia que conseguia enxergar a podridão por trás da máscara elegante. Agora me digam uma coisa nos comentários. Vocês já presenciaram situações onde sentiram que algo estava errado com uma pessoa, mas todo mundo ao redor parecia cego para os sinais evidentes? Quero saber suas experiências, porque tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por algo parecido. E se vocês estão gostando dessa história, real que nunca contei para ninguém, mostrem seu apoio se inscrevendo no canal, porque ainda tem muito mais revelações chocantes por vir. Os sinais estavam todos lá para quem quisesse enxergar a verdade por trás daquela fachada respeitável. Dona Mercedes, enfermeira experiente do antigo posto de saúde, sussurrava preocupações quando ele não estava por perto. Esse professor tem um jeito muito estranho de examinar as mocinhas, ela dizia em voz baixa, olhando nervosa para os lados. Fica mandando as mães esperarem do lado de fora, diz que é protocolo médico moderno, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Outra funcionária, Dona Conceição, pediu transferência depois de apenas 2 meses trabalhando diretamente com ele. Quando perguntaram o motivo, ela só balançou a cabeça e murmurou que tinha suas razões muito particulares, nunca mais tocando no assunto nem mesmo com as amigas mais íntimas. E havia aquele comportamento peculiar dele de evitar contato visual direto com as pacientes. Olhava para o corpo, para os papéis, para o teto, para qualquer lugar, exceto nos olhos das mulheres, como se temesse que elas pudessem enxergar a escuridão que habitava sua alma corrompida. Meu primeiro encontro real com ele aconteceu quando levei minha prima de 14 anos, que tinha machucado gravemente o joelho numa queda. Ele examinou a menina, mas insistiu que ela precisava tirar toda a roupa para uma avaliação mais completa. Achei bizarro, mas quem era eu, uma garota de 15 anos, para questionar um doutor com tantos diplomas na parede? Fiquei ali do lado observando sem compreender por que diabos ele precisava tocar nas costas e no abdômen dela para tratar um ferimento no joelho. Quando saímos do consultório, minha prima estava estranhamente silenciosa, muito diferente da menina falante que era normalmente. Quando perguntei o que havia acontecido lá dentro, ela apenas balançou a cabeça vigorosamente e disse: "Não gostei nada do jeito que ele me tocou, prima. Foi muito estranho, muito desconfortável." Na época não dei a devida importância às palavras dela, pensando que era apenas o nervosismo natural de uma adolescente que não estava acostumada com procedimentos médicos. Se eu soubesse o que realmente estava acontecendo naquela sala, naqueles tempos,
Médico era considerado quase como uma divindade nas cidadezinhas do interior brasileiro. Ninguém questionava, ninguém duvidava, ninguém ousava contradizer. E ele sabia perfeitamente disso, explorava esse poder e essa reverência cega que a população tinha pela classe médica. As pessoas notavam comportamentos estranhos, sentiam um desconforto inexplicável, mas engoliam a seco e fingiam que não percebiam nada de errado. O que podiam fazer? Era o único médico realmente qualificado num raio de centenas de quilômetros. Se reclamassem ou denunciassem, para onde iriam quando precisassem de atendimento médico urgente? Esse tipo de dependência absoluta cria um silêncio aterrorizante que grita desesperadamente por dentro, mas não consegue encontrar voz para sair pela boca. E ele tinha também uma habilidade diabólica para escolher suas vítimas. Sempre meninas ou mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, as mais pobres da comunidade, aquelas que vinham de lugares distantes, as que não tinham marido ou pai presente para defendê-las, aquelas que se ousassem falar alguma coisa contra ele, ninguém jamais daria o menor crédito às suas palavras contra a reputação intocável de um professor respeitado. Foi exatamente assim que entrei na mira desse predador disfarçado de salvador. Uma adolescente de 15 anos grávida, abandonada pelo namorado e rejeitada pela própria família. Uma presa perfeita e indefesa. O lobo, observando a cordeirinha perdida e isolada, lambendo os beiços com antecipação sádica, esperando pacientemente o momento ideal para atacar sem testemunhas. Eu era realmente uma menina completamente inocente, mesmo já carregando uma criança na barriga. Cresci correndo livre pelas margens dos igarapés, ajudando minha mãe nos partos domiciliares, aprendendo sobre cada planta medicinal que crescia abundantemente nas beiradas dos rios amazônicos. Nossa família sempre foi muito pobre, mas nunca faltou comida na nossa mesa. Meu pai trabalhava como motorista de caminhão, passava semanas inteiras viajando pelas estradas precárias da região, transportando mercadorias entre as cidades. Não era homem de muitas palavras ou demonstrações de carinho, mas tinha um coração genuinamente bom e trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Minha mãe era completamente o oposto dele. Falava pelos cotovelos, ria alto, cantava, enquanto trabalhava nos afazeres domésticos. Curandeira de mão abençoada, conhecida e respeitada em toda a região norte, as mulheres viajavam distâncias enormes para ter seus filhos pelas mãos experientes dela. Dona Joana nunca perdeu um bebê sequer, comentavam com admiração e gratitude. Ela conhecia o corpo feminino melhor que qualquer doutor diplomado. Sabia como virar uma criança que estava mal posicionada usando apenas as mãos. Conhecia qual chá servia para aliviar as dores do parto, qual reza específica ajudava no processo de dilatação. Nossa casa modesta vivia constantemente cheia de movimento e vida. Mulheres com barrigas enormes esperando ansiosamente a hora do nascimento, outras segurando bebês recém-nascidos, ainda aprendendo os segredos da amamentação. Comadres que apareciam trazendo peixes frescos ou frutas da época para agradecer pelos partos bem-sucedidos. Era uma casa onde a vida começava todos os dias, onde o choro alegre dos recém-nascidos se misturava harmoniosamente com o canto dos pássaros e o barulho constante do rio correndo. Foi com minha avó paterna, Iracema, que aprendi sobre o poder misterioso e curativo das plantas da floresta. Ela era descendente de índios que habitavam as margens do Rio Negro há séculos incontáveis. Não morava conosco, mas tinha uma cabana pequena mais dentro da mata, onde cultivava suas ervas sagradas e recebia pessoas que buscavam cura para males do corpo e da alma. Como neta mais velha, fui escolhida para herdar seus conhecimentos ancestrais. Passava dias inteiros com ela, caminhando pela floresta densa, aprendendo a reconhecer cada folha, cada raiz, cada casca com propriedades medicinais. Esta aqui serve para baixar febre alta, vovó Iracema explicava pacientemente, mostrando uma folha estreita e aromática. Esta outra é para dores de estômago e má digestão. Esta, com cheiro bem forte, espanta mal-olhado e energias negativas.
e baixando a voz quando mostrava certas plantas mais perigosas. Esta é para quando a mulher não quer mais filhos, mas muito cuidado porque pode matar se usar quantidade errada. Eu absorvia cada ensinamento como terra seca recebe a primeira chuva depois de meses de seca. Ela sempre dizia que eu tinha mãos que curam igual minha mãe, uma bênção que passa de geração em geração nas mulheres da nossa família. Quando completei 13 anos, acompanhei minha mãe no primeiro parto. Realmente é difícil. Não era para eu estar lá, mas não teve tempo de me mandar para casa de alguma vizinha porque a mulher chegou quase parindo na nossa porta. Era uma cabocla muito jovem, apavorada, no primeiro filho, sem experiência nenhuma. Mamãe pediu que eu segurasse a mão dela enquanto fazia o parto. Conversa com ela, distrai da dor terrível que está sentindo. E foi exatamente o que fiz. Contei histórias engraçadas, cantei músicas que sabia de cor, deixei ela apertar minha mão até machucar quando as contrações mais fortes vinham. Quando o bebê finalmente nasceu e deu aquele primeiro choro forte e saudável, vi nos olhos daquela mãe uma alegria tão pura, tão intensa e verdadeira, que decidi naquele momento exato o que queria ser quando crescesse. Nossa casa era extremamente humilde, sem luxo algum. O chão era de terra batida bem socada, as paredes feitas de paxiúba, o teto coberto com palha de babaçu que precisava ser trocada todo ano antes das chuvas fortes. Nos dias de temporal amazônico, que são frequentes e violentos, entrava água por todos os lados da casa. Tínhamos que espalhar baldes, panelas e qualquer recipiente disponível para aparar as goteiras constantes que caíam do teto. Durante as noites escuras, acendíamos lamparinas de querosene ou velas quando o dinheiro estava muito apertado. Energia elétrica era coisa que só existia no centro da cidade e, mesmo assim, funcionava apenas até às 10 da noite, quando o gerador municipal era desligado religiosamente. Dormíamos em redes amarradas nos esteios da casa. Comíamos em pratos de louça simples ou cuias de cabaça. Lavávamos nossas roupas diretamente no rio. Era uma vida extremamente simples, mas éramos genuinamente felizes e nunca passamos necessidade verdadeira. Comida sempre tinha em abundância: peixe fresco pescado no rio, farinha de mandioca que minha mãe fazia pessoalmente, frutas que colhíamos direto dos pés espalhados pelo quintal e pela mata ao redor da nossa casa. Na escola não consegui passar da 4ª série, não porque não gostava de estudar. Pelo contrário, a professora sempre elogiava dizendo que eu era a aluna mais inteligente e dedicada da turma inteira. O problema é que a escola ficava muito distante do outro lado da cidade, e com as enchentes anuais ficava praticamente impossível atravessar todos os dias. Além disso, minha mãe dependia cada vez mais da minha ajuda nos partos, que aumentavam constantemente conforme a fama dela se espalhava pela região. Ler e escrever você já domina perfeitamente, minha filha. Agora precisa aprender coisas que livro nenhum no mundo consegue ensinar. Ela costumava dizer quando eu reclamava de não poder continuar frequentando as aulas. Mas meu sonho de estudar medicina nunca morreu completamente. Todo mês chegava em Manaus um comerciante ambulante chamado Seu Raimundo, que navegava pelos rios vendendo mercadorias diversas em sua embarcação. Ele era amigo antigo do meu pai e conhecia bem minha paixão pelo conhecimento médico. Sempre que conseguia, trazia livros usados que comprava nas livrarias da capital, manuais de anatomia com páginas amareladas, guias de primeiros socorros, até alguns livros de medicina mais avançados que médicos aposentados vendiam ou doavam. Olha só o que consegui desta vez, Esperança. Ele dizia orgulhoso, tirando cuidadosamente da sacola impermeável algum livro precioso. Aqueles livros se tornaram meu tesouro mais valioso. Eu estudava escondida à luz fraca da lamparina quando todos já tinham adormecido. As ilustrações coloridas mostrando o interior do corpo humano me fascinavam profundamente. Como era possível existir tanta complexidade, tanta perfeição dentro de nós que não conseguíamos enxergar? Decorei o nome de cada osso, cada músculo, cada órgão vital.
sonhava constantemente em um dia poder usar todo esse conhecimento em um hospital moderno, com instrumentos adequados, medicamentos eficazes, tudo que minha mãe e minha avó não tinham acesso. Foi também através desse comerciante que tomei conhecimento de uma revista falando sobre o novo hospital que estavam construindo em Manaus, uma instituição grande e moderna, com médicos trazidos diretamente da capital federal. Recortei cuidadosamente a foto da revista e colei na parede, ao lado da minha rede. Todas as noites, antes de adormecer, olhava fixamente para aquela imagem e sonhava. Um dia vou trabalhar lá, vou usar uniforme branco impecável e vou ajudar pessoas como minha mãe faz, mas com remédios de verdade, com equipamentos que nem sei ainda como funcionam. Aos 16 anos, minha vida mudou radicalmente quando conheci Roberto. Ele tinha 20 anos. Era filho do dono da maior loja de ferramentas de Manaus, família de muito dinheiro, dessas que mandavam os filhos estudar, na capital ou até no exterior. O pai dele era português. A mãe vinha de família tradicional da região, gente importante que não se misturava socialmente com ribeirinhos pobres, como nossa família. Roberto estava passando as férias de fim de ano em Manaus quando me viu, pela primeira vez lavando roupa na beira do rio. Parou, ficou observando de longe. No dia seguinte apareceu novamente. No terceiro dia criou coragem suficiente para se aproximar e puxar conversa comigo. Não era como os outros rapazes da nossa região. Falava de forma diferente, se vestia com roupas caras, tinha lido livros dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Me contava histórias fascinantes sobre a vida na capital, sobre cinemas, sobre músicas que tocavam nas rádios modernas. Sempre trazia presentes pequenos, mas significativos. Uma fita colorida para amarrar o cabelo, um pedaço de chocolate importado, um sabonete perfumado com fragrância deliciosa. Coisas simples para ele, mas que representavam luxo absoluto para mim. E eu, bobinha e inexperiente, me encantei completamente. Como não ia me encantar com tanta atenção carinhosa que nunca tinha recebido de nenhum homem? Nossos encontros românticos tinham que ser mantidos em absoluto segredo. Se o pai dele descobrisse que estava se relacionando com uma caboclinha pobre do interior, como eles se referiam desrespeitosamente a pessoas como eu, haveria consequências graves. Meus pais também não aprovariam o relacionamento. Minha mãe sempre alertava que homem branco e rico só quer se aproveitar das moças da nossa classe social, depois abandona quando enjoa. Mas naquela idade de sonhos e hormônios em ebulição, conselho de pai e mãe entra por um ouvido e sai imediatamente pelo outro. Combinávamos encontros secretos num lugar afastado da margem do rio, onde tinha algumas mangueiras enormes que ofereciam sombra fresca e privacidade total. Ele levava livros, lia poesia romântica para mim, me ensinava palavras sofisticadas que eu desconhecia completamente. Uma tarde, depois de semanas desses encontros aparentemente inocentes, o tempo fechou subitamente como acontece frequentemente, na Amazônia. O céu escureceu em questão de minutos, chuva torrencial despencou com violência impressionante. Corremos desesperados procurando abrigo e encontramos uma cabana de pescador abandonada. Ficamos ali espremidos, esperando a tempestade passar. O barulho ensurdecedor da chuva no telhado de palha, o cheiro intenso de terra molhada, o corpo dele tão próximo do meu, foi inevitável o que aconteceu. Acontece quando dois jovens ficam completamente sozinhos, com o sangue correndo quente nas veias e o juízo nublado pela paixão. Depois desse dia fatídico, nossos encontros mudaram completamente de natureza. Já não era apenas conversa e leitura, romântica. Havia beijos apaixonados, carícias proibidas, promessas sussurradas baixinho no ouvido durante os momentos de intimidade. Quando eu terminar os estudos superiores, volto para buscar você, ele jurava solenemente. Vamos morar na capital, você vai estudar enfermagem como sempre sonhou. E eu acreditava piamente em cada palavra porque queria desesperadamente acreditar, porque era maravilhoso sonhar com uma vida completamente diferente, longe dali, onde eu poderia ser muito mais do que apenas a filha da curandeira.
Naquela época de absoluta ignorância, não sabíamos praticamente nada sobre métodos para evitar gravidez. Ou melhor, eu até conhecia algumas ervas que minha avó tinha ensinado, mas achava que isso era conhecimento destinado apenas para mulheres casadas, não para moças solteiras como eu. Além disso, no calor daqueles momentos de paixão intensa, quem consegue pensar racionalmente em consequências? Eu, ingenuamente, acreditava que gravidez era algo que só acontecia com outras pessoas, nunca comigo. Como estava terrivelmente enganada, quando minha menstruação atrasou pela primeira vez, não me preocupei excessivamente. É normal, pensei comigo mesma. Às vezes atrasa mesmo sem motivo específico. Quando se passou o primeiro mês completo, comecei a sentir uma ansiedade crescente no peito. Quando chegou ao segundo mês e meus seios começaram a doer intensamente, a barriga a inchar ligeiramente, não havia mais como negar a realidade aterrorizante. Estava grávida aos 16 anos, solteira, sem futuro definido, sem nenhuma perspectiva de apoio familiar. Contei para Roberto sobre a gravidez durante um dos nossos encontros secretos, esperando ingenuamente que ele ficaria feliz e cumpriria todas aquelas promessas românticas que tinha feito nos momentos de intimidade. Que ilusão mais amarga foi essa! O rosto dele mudou completamente na mesma hora. Primeiro ficou pálido como papel, depois vermelho de raiva, depois branco novamente de desespero. Disse que precisava de tempo para pensar, para avaliar a situação, para conversar com a família sobre as possibilidades disponíveis. No encontro seguinte, uma semana depois, ele veio com um discurso completamente pronto e ensaiado. Meu pai decidiu me mandar para estudar em São Paulo mais cedo que o planejado. Vou terminar o curso superior lá na capital. Quando me formar e conseguir um emprego estável, volto para buscar você e o bebê. 2 semanas se passaram e soube através de fofocas que Roberto tinha partido para a casa de um tio no Rio de Janeiro, bem distante de mim e da responsabilidade que eu representava. Os pais descobriram sobre nossa relação e a gravidez indesejada. Mandaram ele para longe de tudo que pudesse lembrar daquela vergonha familiar. Ele deixou uma carta breve que a empregada doméstica da família me entregou às escondidas quando ninguém estava vendo. Uma única palavra rabiscada num pedaço de papel: perdão. Como se uma palavra sozinha pudesse resolver o estrago imenso que tinha feito na minha vida. Como se isso bastasse para apagar toda a dor e o abandono que eu estava sentindo. Não tive alternativa senão contar para meus pais sobre a situação desesperadora. Minha mãe, que já vinha desconfiando pelas mudanças óbvias no meu corpo e comportamento, apenas balançou a cabeça com tristeza profunda. Eu avisei você várias vezes sobre esses homens ricos. Foi tudo que disse inicialmente. Meu pai reagiu exatamente como a maioria dos homens daquela época conservadora reagiria em situações similares. Primeiro quis saber quem era o safado, desgraçado, que tinha desonrado sua filha virgem. Quando descobriu que se tratava do filho do comerciante mais rico da cidade, deu uma risada seca e amarga. Achou que ia virar madame, foi? Que ele ia casar com uma ribeirinha pobre como você? Essas famílias de dinheiro não se misturam nunca com gente da nossa classe social. No dia seguinte, ele chegou em casa carregando a cinta de couro que usava para me castigar quando eu era pequena e desobedecia às regras. Estava determinado a me bater como fazia na infância, mas minha mãe interveio corajosamente. Bater agora não vai desfazer o que já está feito. O que está feito definitivamente. Mesmo sem apanhar fisicamente, os olhares dos dois me torturavam por dentro como açoites invisíveis. Era como se eu tivesse deixado de ser filha querida. Durante a noite, como se tivesse me transformado em algo sujo e vergonhoso, uma desonra ambulante que manchava o nome da família inteira. Meu pai não conseguiu suportar a situação por muito tempo. Uma semana depois, me chamou no canto mais reservado da casa, longe dos ouvidos curiosos da vizinhança. Não dá mais para você continuar aqui, Esperança. A comadre Francisca viu sua barriga crescendo quando você foi buscar água no poço hoje e já está espalhando a notícia para todo mundo. O pessoal da igreja está começando a olhar com desprezo para sua mãe por causa do seu comportamento.
Não posso mais ter você morando na minha casa. Jogou uma trouxa com minhas poucas roupas e pertences pessoais na minha direção. Já que quis ser mulher antes da hora certa, então vá ser mulher em outro lugar. Passei aquela noite inteira, chorando desesperadamente, debaixo de uma árvore frondosa, perto do porto fluvial, sem ter absolutamente para onde ir. Não tinha dinheiro guardado, não tinha parentes dispostos a me ajudar, não tinha ninguém no mundo inteiro que se importasse com meu destino. Pensei seriamente em procurar minha avó Iracema, ir morar com ela na floresta, mas ela vivia muito longe e eu não sabia se aguentaria a caminhada extenuante na condição delicada em que me encontrava. Foi quando Dona Cleide me encontrou nas primeiras horas da manhã. Ela era freguesa antiga da minha mãe, minha madrinha de batismo também, tinha vindo buscar água limpa no rio para as necessidades domésticas e me viu ali encolhida, tremendo de frio e de medo. O que está acontecendo? Esperança? Perguntou-se abaixando para ficar na minha altura, com voz carregada de preocupação genuína. Contei toda a história entre soluços descontrolados, cada detalhe doloroso da minha desgraça. Ela ouviu em silêncio absoluto, o rosto marcado pelos anos endurecendo progressivamente de indignação. Venha comigo agora mesmo, disse finalmente, me ajudando a levantar com cuidado. Tem um cantinho disponível lá em casa. Não é lugar luxuoso, mas é infinitamente melhor que ficar aqui na rua feito uma indigente. Dona Cleide morava numa casinha extremamente modesta perto do porto, de onde dava para observar as embarcações chegando e partindo durante todo o dia. Ganhava a vida fazendo lavagem de roupa para as famílias mais abastadas da cidade, passava o dia inteiro curvada sobre o tanque no quintal, esfregando lençóis brancos que balançavam no varal, como bandeiras de rendição. Fica aqui comigo até o bebê nascer, disse enquanto me mostrava um canto da sala onde tinha improvisado uma cama com colchão fino no chão. Depois você decide que rumo vai dar para a sua vida. E assim permaneci durante todos aqueles meses, difíceis, ajudando-a com o trabalho pesado de lavanderia, vendo minha barriga crescer dia após dia, inexoravelmente. Ganhava algumas moedas ocasionais quando as senhoras clientes davam gorjeta generosa, mas era muito pouco dinheiro, insuficiente, para qualquer coisa significativa. Comia o que conseguia, dormia mal todas as noites, trabalhava muito além das minhas forças. Meus sonhos juvenis de estudar enfermagem, de trabalhar num hospital moderno, pareciam agora fantasias infantis tão distantes quanto as estrelas que eu contemplava através da janela pequena durante as noites insones. As pessoas da cidade me tratavam como se eu fosse portadora de alguma doença extremamente contagiosa. Mães apavoradas puxavam suas filhas adolescentes para o lado oposto da rua quando eu passava, como se a gravidez fora do casamento pudesse contaminar apenas pelo olhar. A família rica do Roberto mudou completamente o trajeto habitual para evitar passar perto da casa da Dona Cleide e me avistar com a barriga evidenciando a vergonha que eles tanto queriam esquecer. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma, vivo, uma presença incômoda que todos sabiam que existia, mas preferiam fingir que não viam. Durante esses meses de isolamento social, as perguntas angustiantes martelavam constantemente na minha cabeça. O que seria de mim com uma criança nos braços? Como conseguiria sustento para nós duas? Onde íamos morar depois que o bebê nascesse? E a pergunta mais dolorosa de todas: como poderia oferecer um futuro decente para essa criança inocente que não tinha pedido para vir ao mundo, mas estava chegando independentemente das circunstâncias adversas? Essas dúvidas torturantes roubavam meu sono enquanto sentia o bebê se mexendo vigorosamente dentro da minha barriga, como se também estivesse inquieto com o futuro incerto que o aguardava. Foi durante o 8º mês de gestação, num dia particularmente quente de dezembro, que tudo começou a desmoronar de vez. Eu estava lavando roupa pesada no rio, como fazia diariamente para ajudar Dona Cleide a sustentar a casa, quando senti uma dor que me partiu literalmente ao meio, tão intensa que deixei o lençol escapar e ser levado pela correnteza. Me dobrei, completamente,
segurando a barriga com as 2 mãos, sentindo um líquido morno e pegajoso escorrendo pelas pernas trêmulas. Dona Cleide, que estava trabalhando ao meu lado, empalideceu instantaneamente. "É o bebê, minha filha. Vamos correndo para o hospital. Isso não está normal, não está na hora ainda." O trajeto até o hospital municipal nunca pareceu tão interminável e agonizante. Cada passo representava uma punhalada no abdômen, cada movimento era uma tortura indescritível. Chegamos ao hospital no final da tarde, eu praticamente sendo carregada por Dona Cleide e um pescador bondoso que parou para nos ajudar quando viu meu estado desesperador. Na recepção, uma enfermeira olhou para meu rosto jovem, para minha barriga, enorme, e fez aquela expressão de julgamento moral que eu já conhecia bem demais. Mesmo assim, me levou para dentro sem fazer perguntas. "O médico já vem atender você", disse-me, deixando completamente sozinha numa sala gelada e assustadora. E foi exatamente assim que me encontrei com ele pela 2ª vez na vida, professor Henrique Moraes. Mas agora, a situação era completamente diferente da primeira vez. Não era mais a prima com o joelho machucado que ele examinaria. Era eu, sozinha, vulnerável, em trabalho de parto prematuro, sem família, sem dinheiro, sem ninguém para me proteger. Era a presa perfeita para os instintos predatórios que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Quando ele entrou na sala, senti um arrepio gelado que não tinha absolutamente nada a ver com as dores do parto. Os olhos dele examinaram meu corpo, com uma fome que reconheci instintivamente, pararam deliberadamente nos meus seios inchados pela gravidez antes de chegarem ao meu rosto, mas sem nunca realmente me olhar nos olhos. "Mais uma adolescente irresponsável tendo filho", comentou friamente com a enfermeira, como se eu fosse um objeto inanimado, incapaz de ouvir ou compreender. "Cadê o pai dessa criança?", perguntou, já conhecendo perfeitamente a resposta. Quando balancei a cabeça negativamente, vi uma transformação sinistra acontecer no olhar dele. Foi como uma sombra escura passando por ali, um brilho malévolo que não existia antes. Conheci esse olhar terrível muitas vezes depois durante minha carreira. Era o olhar do predador que identifica uma presa completamente indefesa. "Pode deixar, que eu cuido pessoalmente deste caso", falou para a enfermeira Carmen, uma senhora de meia-idade que me ajudara a subir na mesa de exames. "Esta situação exige cuidados muito especiais, procedimentos diferenciados." Ela hesitou visivelmente, olhou para mim, depois para ele, abriu a boca como se fosse questionar alguma coisa, mas apenas assentiu obedientemente e saiu, fechando a porta pesada atrás dela. O som daquela porta se fechando ecoou na sala como uma sentença de morte. Imediatamente que ficamos sozinhos, ele mudou completamente. Não era mais o médico distante e profissional. Agora seus olhos percorriam meu corpo seminu com uma luxúria repugnante que me fez tremer de pavor. "Vamos examinar como está esse bebê", disse, mas ao invés de pegar o estetoscópio, suas mãos foram diretamente para lugares onde não deveriam ir, tocando onde um médico ético jamais tocaria durante um procedimento legítimo. "Para fazer um exame realmente completo e preciso, você precisa relaxar totalmente", ele murmurou, tirando uma seringa grande de uma gaveta. "Isto vai ajudar significativamente com a dor que está sentindo." Antes que eu pudesse sequer protestar ou questionar, ele enfiou a agulha grossa no meu braço. O líquido ardeu terrivelmente entrando na veia, espalhando-se pelo meu corpo como fogo líquido. Fiquei tonta quase instantaneamente. A sala começou a girar descontroladamente, as cores se misturando numa dança nauseante, minha visão ficando embaçada. Meu corpo ficou absurdamente pesado, tão pesado que não conseguia levantar nem mesmo um dedo. Mas o mais terrível, o mais desesperador, é que não desmaiei completamente. Permaneci acordada, consciente, completamente ciente de tudo o que estava acontecendo, mas totalmente paralisada, incapaz de mover qualquer músculo, incapaz de gritar, incapaz de me defender do horror que estava prestes a começar. Foi nesse momento de extrema vulnerabilidade que ele revelou sua verdadeira natureza monstruosa.
cobriu cuidadosamente a janelinha da porta com um pano escuro e voltou para mim com um sorriso que jamais conseguirei esquecer, nem mesmo quando estiver no meu leito de morte. Agora vamos ter um tempo bem especial só nosso. Ele sussurrou, baixando o tom de voz, como se estivesse conversando romanticamente com uma namorada e não violentando uma paciente adolescente em trabalho de parto. Você é tão jovem, tão bonita, diferente dessas caboclinhas vulgares que aparecem aqui. Deveria ter tido mais cuidado, menina. Olha só onde veio parar agora. Enquanto pronunciava essas palavras asquerosas, foi tirando lentamente as luvas cirúrgicas, depois o jaleco branco, colocando de lado todos os instrumentos médicos como se não fossem mais necessários para o que tinha planejado fazer comigo. Não vou descrever em detalhes cada violação nauseante que ele cometeu contra meu corpo naquela sala, porque há certas monstruosidades que uma mulher carrega sozinha para sempre, queimando na memória como brasas vivas, mesmo 60 anos depois. Mas posso afirmar que ele usou meu corpo completamente imobilizado como quis, aproveitando-se covardemente do fato de eu estar totalmente indefesa pela droga, sem poder reagir, enquanto ele me violava das formas mais degradantes imagináveis. Ninguém jamais acreditará em você, ele rosnou no meu ouvido enquanto continuava o abuso. Quem vai dar ouvidos para uma caboclinha grávida sem marido? Sou o único médico realmente qualificado desta cidade inteira. Minha palavra contra a sua palavra. Quem você imagina que vai vencer? E continuava falando sobre meu corpo como se fosse um pedaço de carne no açougue, descrevendo cada ato repugnante que estava cometendo. Tão novinha, tão apertadinha ainda. As outras já chegam aqui completamente usadas e gastas. Mas você... Dizia essas barbaridades enquanto eu, presa dentro do meu próprio corpo, como numa prisão de carne, só conseguia chorar desesperadamente por dentro, porque nem lágrimas físicas conseguia derramar. O mais revoltante de tudo é que o trabalho de parto não parou durante aquele pesadelo indescritível. No meio de toda aquela violação sistemática, as contrações continuavam violentamente, meu corpo lutando para expulsar o bebê enquanto aquele demônio de jaleco branco se aproveitava da situação da forma mais vil possível. A dor física do parto se misturava horrivelmente com a agonia da humilhação, do nojo absoluto, do desespero de estar completamente à mercê de um predador. Em algum momento durante aquela eternidade de horror, senti o bebê forçando passagem com mais intensidade. Mesmo completamente drogada e abusada, meu corpo respondeu instintivamente ao chamado primitivo da natureza. Foi só nessa hora que ele parou abruptamente com a violação, vestiu o jaleco branco de volta, colocou as luvas, transformou-se novamente no médico respeitável como se tivesse apertado um botão mágico. Agora vamos trazer esta criança ao mundo, disse no tom profissional mais cínico que já ouvi na vida. Nessa hora exata, bateram na porta. Ele rapidamente tirou o pano da janelinha, ajeitou o cabelo despenteado e autorizou a entrada. Era a enfermeira Carmen novamente, visivelmente preocupada com a demora excessiva. "Está tudo sob controle aqui?" Ela perguntou, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente naquele estado. "A paciente teve algumas complicações graves." Ele respondeu com a rapidez de quem já tinha a mentira preparada. "Precisei aplicar sedação pesada. O bebê está chegando agora e preciso da sua assistência urgente." Ela veio até minha maca, pegou minha mão flácida e tenho certeza que percebeu algo muito errado pelo meu olhar desesperado. Os olhos eram literalmente a única parte do corpo que eu ainda conseguia controlar minimamente. Mas ela não disse absolutamente nada, apenas apertou minha mão de leve, como querendo transmitir: "Estou aqui com você agora." O restante do parto foi uma sequência confusa e borrada, a droga finalmente me fazendo perder a consciência intermitentemente. Lembro vagamente de dor excruciante, da enfermeira Carmen limpando meu rosto suado, do choro fraco de um recém-nascido ao longe e depois escuridão total e misericordiosa. Acordei não sei quantas horas depois numa cama diferente, numa enfermaria coletiva com outras puérperas.
O corpo inteiro doía intensamente, mas não era apenas a dor natural esperada do pós-parto que minha mãe já tinha me explicado detalhadamente. Era uma dor diferente, em lugares que não deveriam estar machucados daquela forma, uma ardência entre as pernas que ia muito além do normal. Quando tentei me mexer na cama estreita, gemi alto de dor com a queimação terrível. Foi quando a enfermeira Carmen apareceu imediatamente ao meu lado. Calma, menina. Fica quietinha. Você perdeu muito sangue durante o parto complicado. Ela ajeitou os lençóis cuidadosamente, verificou o soro no meu braço. Mesmo com a mente ainda embaçada pelos efeitos da droga, percebi claramente que ela evitava olhar diretamente nos meus olhos. Meu bebê, consegui murmurar com a boca seca, como palha do sertão. Onde está meu bebê? Ela hesitou visivelmente, olhou nervosa para todos os lados, como se verificasse se alguém estava prestando atenção na nossa conversa. Seu filho nasceu muito prematuro, respondeu finalmente. Está na incubadora especial recebendo cuidados intensivos. Filho, era um menino. Senti uma mistura confusa de alegria maternal e desespero absoluto apertando meu peito. Tinha um filho agora, um filhinho que nem sequer tinha visto ainda, que nem sabia se estava realmente bem ou apenas lutando pela vida numa incubadora. Quero ver meu filho, implorei tentando me sentar na cama. A dor lancinante me fez desabar de volta no colchão fino. Agora não é possível, Carmen disse me acomodando novamente. Talvez mais tarde, quando você estiver mais recuperada. Ela molhou um pano numa bacia e começou a limpar delicadamente meu rosto. Foi nesse momento que notei as marcas roxas. Nos meus braços, hematomas em formato de dedos que definitivamente não faziam sentido nenhum num parto normal, por mais complicado que tivesse sido. Quando ela levantou discretamente o lençol para verificar meu estado, pude ver mais marcas suspeitas nas minhas coxas internas e havia sangue, muito mais sangue do que deveria haver numa situação normal. Carmen deve ter percebido meu olhar horrorizado porque rapidamente baixou o lençol de volta. Vamos limpar você adequadamente, ela disse num tom baixo, quase sussurrando como se temesse ser ouvida. O médico disse que houve complicações sérias durante o parto. A palavra complicações saiu da boca dela carregada de um peso terrível, como se fosse veneno puro. Seus olhos finalmente encontraram os meus e havia ali algo que reconheci instantaneamente: piedade profunda e um pedido silencioso de desculpas por não ter conseguido me proteger. Enquanto ela me lavava com extremo cuidado, passando o pano morno pelas partes mais machucadas do meu corpo violentado, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. As memórias fragmentadas da sala de parto, distorcidas pela droga, mas ainda assim terrivelmente claras, começaram a voltar com força total. O que ele tinha feito, as palavras asquerosas que tinha dito, como tinha usado meu corpo imobilizado, quando eu não podia reagir de forma alguma. As lágrimas vieram primeiro silenciosas, depois em soluços descontrolados que sacudiam todo o meu corpo dolorido. Ele me... Tentei dizer, mas as palavras simplesmente se recusavam a sair da garganta. Fechada. Carmen apenas apertou minha mão com força, olhou em volta mais uma vez para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e disse num sussurro quase inaudível: Eu sei, menina, eu sei. Mas, por favor, não fale nada sobre isso. Ele é poderoso. Demais. Tem proteção em todos os lugares importantes. E continuou me limpando meticulosamente, removendo o sangue que não deveria estar ali, apagando as evidências físicas do que tinha acontecido naquela sala maldita. Passei 5 dias naquela cama hospitalar, alternando entre pesadelos terríveis e momentos de consciência dolorosa. Cada vez que despertava, perguntava desesperadamente pelo meu filho, e as respostas eram sempre evasivas e insatisfatórias. Ainda. Está na incubadora, precisa de cuidados muito especiais. Ainda não pode receber visitas, risco de infecção. Mais alguns dias e talvez seja possível. No 5º dia, consegui finalmente me levantar com grande dificuldade e cambalear até o banheiro sozinha.
No espelho embaçado, mal reconhecia a pessoa que me encarava de volta. Olhos fundos e sem vida, rosto inchado de tanto chorar, marcas roxas no pescoço que as outras pacientes fingiam educadamente não perceber. Quando voltei para a cama, tomei uma decisão que mudaria tudo. Precisava contar o que tinha acontecido para alguém com autoridade, mesmo sabendo que seria extremamente difícil conseguir que alguém acreditasse em mim. Mesmo que fosse completamente inútil, não podia simplesmente engolir aquilo e fingir que nada havia acontecido. Chamei a enfermeira-chefe, Dona Eulália, uma senhora severa e inflexível que comandava toda a enfermaria com punho de ferro. Ela veio impaciente, claramente irritada por ter sido incomodada. Comecei a contar tudo, com a voz tremendo violentamente. O professor Henrique me fez coisas terríveis, coisas que um médico nunca deveria fazer com uma paciente. Ele me deu uma injeção que me deixou paralisada, mas consciente, e depois ele me violou de todas as formas possíveis. As palavras tropeçavam, a vergonha queimando o meu rosto como ferro em brasa, mas continuei despejando cada detalhe nojento que conseguia lembrar através do nevoeiro químico da droga. Dona Eulália ouviu tudo com a expressão mais gelada que já vi na vida. Quando terminei meu relato, esperando algum sinal de compaixão, de indignação, de qualquer reação humana normal, ela simplesmente ajeitou o crachá no uniforme. "Menina", disse num tom que poderia congelar o inferno. "Não sei que história fantasiosa é essa que você inventou, mas o professor Henrique é o melhor médico que esta cidade já teve a honra de receber. Ele salvou sua vida e a do seu bebê. É assim que você demonstra gratidão? Inventando calúnias absurdas?" Ela se inclinou sobre mim, o dedo apontado ameaçadoramente para meu rosto. "Isso é comportamento típico de menina histérica, ou pior ainda, de menina que quer chamar atenção ou conseguir dinheiro através de chantagem. Não vou tolerar esse tipo de comportamento no meu hospital." Fiquei completamente sem palavras, o choque sendo pior que um tapa na cara. Ela continuou implacavelmente. "Já vi muitas outras exatamente como você. Engravidam irresponsavelmente e depois querem culpar pessoas respeitáveis pelos próprios erros. Se eu ouvir mais uma palavra sobre essas acusações ridículas, farei um relatório oficial por perturbação da ordem e difamação. Entendeu bem?" Saiu pisando duro, as costas eretas como uma tábua, me deixando ali devastada com o gosto amargo da primeira rejeição oficial. Mas minha determinação ainda não tinha morrido completamente. No dia seguinte, quando uma auxiliar veio trocar os lençóis, perguntei se seria possível falar pessoalmente com o diretor administrativo do hospital. "É muito importante", insisti com toda a força que ainda restava em mim. Ela deu de ombros, indiferentemente, e disse que veria o que podia fazer. Horas depois, um homem de meia idade com óculos na ponta do nariz entrou na enfermaria. Apresentou-se como Dr. Osvaldo, diretor administrativo, e pediu que todos saíssem para que pudéssemos ter uma conversa particular. Repeti toda a minha história novamente, tremendo o tempo todo, as palavras às vezes engasgando na garganta ressecada. Ele ouviu em silêncio, anotando algumas coisas num bloquinho pequeno. Quando terminei, respirando fundo para controlar as lágrimas que ameaçavam vir novamente, ele tirou os óculos e esfregou os olhos como se estivesse exausto. "Olha a esperança", disse meu nome com o tom condescendente de um adulto, falando com uma criança teimosa. "O professor Henrique é meu colega pessoal. Estudamos juntos na universidade. Conheço perfeitamente o caráter dele. O que você está descrevendo é simplesmente impossível de ter acontecido." Balançou a cabeça, guardando o bloquinho no bolso do jaleco branco. "Você é muito jovem. Passou por um parto extremamente difícil e traumático. Talvez esteja confundindo as coisas na sua mente. A anestesia pesada pode causar alucinações vívidas, você sabia?" "Não foi alucinação nenhuma", insisti, a raiva começando a substituir o medo e o desespero. "Olhe as marcas no meu corpo. Olhe como estou machucada. Isso não é normal em parto nenhum, e o senhor sabe muito bem disso." Ele suspirou como se eu fosse um caso perdido e sem solução. "Esperança,
Você chegou aqui em trabalho de parto prematuro, sangrando abundantemente, com pressão alta perigosa. É completamente natural que tenha hematomas resultantes dos procedimentos de emergência necessários para salvar sua vida. O professor Henrique literalmente salvou você da morte. Levantou-se, encerrando definitivamente a conversa. Meu conselho, sincero. Agradeça por estar viva e por seu filho estar recebendo os melhores cuidados médicos disponíveis. E pare imediatamente com essas acusações antes que alguém decida tomar medidas legais contra você. Naquela noite, depois que as luzes foram apagadas e todas as outras pacientes adormeceram, chorei silenciosamente até não ter mais lágrimas para derramar. Ninguém acreditava em mim. Ninguém queria escutar minha versão dos fatos. Era como se eu fosse completamente invisível, como se minha dor e minha verdade não importassem absolutamente nada. Na escuridão total da enfermaria, compreendi pela primeira vez na vida o poder terrível que homens como o professor Henrique possuíam. Não era apenas poder médico, era o poder de silenciar completamente, de fazer a verdade desaparecer como se nunca tivesse existido. No 6º dia, uma mulher desconhecida entrou na enfermaria. Vestia roupas civis simples, não uniforme médico, e carregava uma pasta repleta de documentos. Apresentou-se como Vera, assistente social do hospital, sentou na beirada da minha cama e começou a falar num tom que misturava falsa simpatia com autoridade absoluta. Esperança, preciso conversar seriamente sobre seu filho. Abriu a pasta, revelando uma quantidade impressionante de papéis. Ele nasceu muito prematuro, com apenas 7 meses de gestação. Vai precisar de cuidados médicos especiais por um período muito longo, incubadora constante, medicamentos caríssimos, acompanhamento médico diário. Olhou para mim por cima dos óculos. Você tem condições financeiras reais de oferecer tudo isso para ele? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Obviamente eu não tinha condição alguma. Era uma adolescente de 16 anos, sem casa, sem dinheiro, sem família, sem qualquer perspectiva de futuro. Mas era meu filho, meu sangue, a única coisa no mundo que realmente me pertencia. Vou encontrar um jeito, respondi com voz mais firme do que realmente me sentia. Posso trabalhar, posso pedir ajuda, posso fazer qualquer coisa necessária. Ela balançou a cabeça com um sorriso condescendente que me irritou profundamente. Esperança, vamos ser realistas. Meninas na sua situação não têm estrutura alguma para criar filhos adequadamente. Não têm maturidade emocional, não têm recursos financeiros, não têm apoio familiar. A criança precisa de uma família completa, com pai, mãe, casa própria, comida garantida na mesa todos os dias. Tirou alguns documentos da pasta e colocou na minha frente. Por isso estamos sugerindo que você assine estes papéis de adoção. Já temos uma família excelente interessada. Pessoas de posses que podem oferecer tudo o que você jamais conseguirá dar para ele. Adoção? Repeti, a palavra soando estranha e aterrorizante. Entregar meu filho para pessoas desconhecidas? Era a única coisa que me restava no mundo. A única pessoa que era verdadeiramente minha. Meu coração apertou só de imaginar. Não! Falei balançando a cabeça energicamente. Não vou entregar meu filho. O sorriso falso de Vera desapareceu instantaneamente. Não é bem uma escolha, Esperança. É o melhor para a criança, e essa é nossa prioridade principal aqui. Já temos uma família perfeita esperando, pessoas que podem dar uma vida que você nunca conseguirá proporcionar. Colocou os papéis bem na minha frente. Só precisamos da sua assinatura. E se eu me recusar terminantemente? Perguntei, um fio de desafio na voz trêmula. Ela fechou a pasta com um estalo seco. Bem, nesse caso, teríamos que informar ao juizado de menores que você demonstra comportamento instável e histérico que pode representar perigo real para si mesma e para a criança. O tom agora era abertamente ameaçador. Considerando os relatórios médicos sobre seu estado emocional depois do parto, não seria nada difícil conseguir uma ordem de internação psiquiátrica. E nesse caso, a adoção aconteceria de qualquer forma,
mas você passaria vários meses numa instituição. Nada agradável, posso garantir. Sorriu novamente, aquele sorriso falso e cruel. É isso que você realmente quer? O terror gelou meu sangue completamente. Internação psiquiátrica. Nos anos 60, significava verdadeiros calabouços humanos, onde pessoas entravam e muitas vezes nunca mais saíam. Tinha ouvido histórias arrepiantes de moças que foram mandadas para esses lugares por muito menos que acusar um médico respeitado de violência sexual. Com as mãos tremendo descontroladamente e o coração despedaçado, assinei aqueles papéis malditos. Cada letra do meu nome era como cortar um pedaço da minha própria alma. Quando terminei, ela recolheu tudo rapidamente, como se temesse que eu mudasse de ideia. Fez a coisa certa, mentiu descaradamente. Seu filho terá uma vida muito melhor do que você jamais poderia oferecer. E foi assim que perdi tudo. Minha dignidade, meu corpo, meu filho, meu futuro. Tudo dentro das paredes brancas e supostamente sagradas de um hospital. Tudo com a aprovação da sociedade, tudo em nome do melhor interesse da criança. Mas naquele momento de desespero absoluto, algo novo nasceu dentro de mim. Não era mais dor nem medo. Era uma determinação fria, calculista, implacável. Um dia, de alguma forma, esse homem pagaria por tudo que tinha feito. E eu estaria lá para garantir que a justiça fosse feita, mesmo que levasse o resto da minha vida inteira. Esta é minha história, queridos que me escutaram até aqui. Uma história de dor que se transformou em propósito, de tragédia que virou força. Se você chegou até o final desta confissão difícil, saiba que isso significa muito para mim. Se inscreva no canal para conhecer mais histórias de mulheres que enfrentaram o impossível e saíram mais fortes. Conte nos comentários. O que esta história despertou em você? Que lições aprendeu sobre coragem, sobre justiça, sobre nunca desistir? Suas palavras importam muito para a nossa comunidade. A sabedoria não vem dos livros, vem das cicatrizes que a vida nos deixa. E nós que vivemos muito, ainda temos muito para ensinar e compartilhar com vocês.